E hoje eu quero compartilhar com você uma ideia que eu venho desenvolvendo há um bom tempo, só não havia espaço nem agenda para colocá-la em prática, mas finalmente as coisas começaram a acontecer. E hoje eu quero compartilhar com você algo que diz respeito a, sim, relacionado ao autoconhecimento, mas também relacionado a outros fatores, como a literatura, como outras áreas, e não só eu. Eu vou começar a trazer pessoas, trazer convidados e convidadas para esse bate-papo. Eu preparei um ambiente todo especial para essa primeira convidada, porque diz respeito ali, digamos assim, a nuance do trabalho dela. O nome dessa pessoa é Andressa Flores Miranda, e se você não sabe quem é ela é uma escritora. Nós vamos conhecê-la melhor durante o bate-papo. Já deixo para você aí esse convite. E eu já comecei perguntando para ela justamente a questão de um livro que eu li dela recentemente e que me chamou bastante atenção para um contexto além do que é a característica daquilo que ela traz na obra. Você quer acompanhar comigo? Eu já fui direto mandando essa pergunta para ela. Vem comigo. Talvez continue a história, partindo do final. Você acha que deveria continuar a sua própria história? Será que Karina e Miguel terão novos capítulos numa nova história? Não, a história deles é essa, já tá toda redondinha. Oh no. Ou talvez, pra casar justamente com a história, porque a gente já começa com o Miguel como um vampiro, anos depois, décadas depois, né, de quando ele, né, se transformou. Então, ali a gente já vê que o Felizes para Sempre pode ser que não seja algo bom. Então, talvez ele seja feliz ou talvez ele seja infeliz e a vida dele seja péssima, como a gente vê a maior parte do livro. Então, o título do talvez ali é mais pela questão do Miguel. Legal. Agora, com relação à parte da história de cada um deles. A Karina, ela tem um pedaço da vida dela, né? Eu acho que, assim, aquele momento marcante da vida dela é um momento traumático. Que é Sim. justamente, eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas já aviso logo, né? Cuidado, pode É. conter spoiler. Então, ela tem uma relação ali psicológica com a própria vida que já parte de uma situação traumática. Uhum. O Miguel, ele tem uma trajetória, eu estou fazendo um paralelo entre os dois, justamente porque o Miguel, ele, na verdade, ele não percebe que ele tem um problema na vida dele, até que esse problema começa a se manifestar, principalmente através do irmão dele, o Daniel. Sim. Então, são ali você tem na Karina um trauma relacionado à perda, e do Miguel, eu vejo que já desde o começo inicia um trauma que fica ali flutuando entre a vingança, né, aquela inveja, Sim. então a vingança que aflora através da inveja, e aí começa uma espécie de um assédio, né, um assédio psicológico ali inicialmente, e depois vai se transformando numa coisa mais pesada entre o Daniel e o Miguel. A ideia foi essa mesmo, é isso? A minha leitura da história está correta? Você pensou por esse caminho ou não chegou a... Sim, sim. Eu queria trazer, mesmo que fossem com criaturas sobrenaturais, que tivesse elementos que, de certa forma, né, estão ali próximos da realidade. Ela com as perdas que ela teve ali durante o início ali da vida adulta dela, ele também, que a questão familiar, que é complicada, e a gente vê que tem essa conexão meio que possessiva, assim, com o irmão que tem inveja dele. A questão é a inveja aqui, desde jovens até a eternidade, vamos dizer assim. Então, eu queria trazer esses elementos da possessividade, da questão da perda, do luto, dessa questão principalmente do personagem estar sozinho, se sentir solitário. Então, eu queria trazer essas questões. Quando surgiu a ideia para você de escrever esse livro, foi inspirado em alguma coisa? Foi momento?
já tinha alguma coisa, vou pegar isso daqui, que eu tenho uma inspiração, e vou trazer para essa história? Foi uma construção que você foi fazendo ao longo do tempo? Como é que aconteceu, talvez, Felizes para Sempre? Eu sempre digo que as minhas histórias acontecem assim por vontade própria, quase. Eu só tinha em mente que eu queria escrever uma história de vampiros, pelas questões de que eu amo histórias que tem vampiros, então eu queria escrever uma. Mas o enredo, os personagens, as ideias foram surgindo ao longo do tempo. Eu só tive a ideia, eu pensei no Miguel, pensei na questão de vampiros diurnos, e aí ao longo do tempo eu fui escrevendo e a história foi surgindo. Foi nada pensado antes, assim. Foi nada planejado, digamos assim. Aconteceu naturalmente. Sim. Você falou vampiros diurnos, e o Miguel é um vampiro diurno. Exatamente. Todos os fãs mais, digamos assim, ortodoxos de vampiros ficam, né? Tem alguns que têm calafrios. Nossa, um vampiro diurno, porque é o conceito do princípio do vampiro ter que tomar sangue e tudo mais, né? E tem aquela questão que talvez a nossa própria ciência e os conceitos daquilo que é da parte da construção do vampiro não cogitam essa possibilidade de um vampiro diurno, mas também não tem muita base científica nisso, né? Na questão do como funcionaria. E aí vem aquela questão e isso me chamou a atenção, eu acho que foi uma das partes. O próprio Vampiro Diurno me levou para a visão da história do ponto de vista do vampiro psicológico, vampiro pessoa, e não um vampiro que suga sangue, né? O sugar sangue está na simbologia daquelas pessoas vampirescas, né? Que se aproximam dos outros e vão literalmente sugando a pessoa. Você vê que, principalmente em relacionamentos abusivos, a pessoa ela chega a ter o semblante, né? Parece que realmente tem alguma coisa sugando as forças daquela pessoa. Que é o caso da Karina. Sim. Que ela tem um relacionamento assim com o Elias, né? Ela se vê na possibilidade, né, ali no início da parte dessa história dela, essa questão. E você já chegou a pensar pelo lado, ela já tinha um histórico, né, de trauma, de perda, dela de repente ir transferindo essa coisa que a psicologia, a psicanálise, eles estudam muito essa questão da transferência, né? Você tem um relacionamento ali de perda, de abandono, essa perda e esse abandono, como eles diriam, por exemplo, se ela perde um pai, se ela perde um irmão, se ela perde um ente nessa posição, ela transfere para um relacionamento amoroso, tentando, digamos assim, deslocar esse outro, esse Elias, no caso, né? Deslocar ele para uma posição de alguém que ali fez falta ou teve um outro relacionamento inicialmente abusivo com ela. Então, ela vai fazendo a transferência. Chegou a passar pela sua cabeça essa transferência? Foi proposital, esse deslocamento ali do Elias para ocupar aquele lugar para a Karina, ou não? Simplesmente foi do transcorrer natural da história? De certa forma, sim, porque eu já tinha pensado nesse personagem, nessa questão do vampiro se relacionar com o humano, mas que tem esse detalhe da relacionamento tóxico e tal. Então, eu já pensei que esse personagem inicial daria essa introdução nessa questão, e principalmente para que ela entendesse, que a gente vê que ela entende que o relacionamento foi problemático depois que ele acabou. Então, eu queria que existisse esse elemento para que as pessoas entendessem que sim, eles teve um relacionamento com o vampiro, mas antes, né, do nosso Miguel, mas que era problemático e ela não tinha noção disso, e isso trouxe marcas para ela também, para além das outras questões que já passou na vida dela. Então, eu queria que isso estivesse presente na história, mesmo que não fosse tratado de uma forma mais profunda, só queria que isso estivesse presente. Você vai por um lado, eu gosto desse jeito de trazer esses contextos, particularmente falando. O que me chamou a atenção na sua história, porque você tratar tecnicamente desse tipo de problema, muitas vezes é um problema. Sim, até porque, tipo, a gente não tem, né, base, eu, no meu caso, não tenho base, não tenho conhecimento para poder me aprofundar nas questões, né? Sim.
E até mesmo para as pessoas me despertou a questão de como a gente lê histórias ou até vê filmes com histórias assim e não se dá conta de que tem isso no contexto. Sim. Passa despercebido que, é uma história de vampiro, legal. Só que, espera aí, né, o que essas pessoas estão fazendo umas com as outras? Se você tirar a fantasia do que é ser vampiro, Sim. como eu falei há pouco, né, dele sugar a pessoa, né, que é começar a tirar não só o sangue, né, tirar a energia, tirar a disposição, tudo isso psicologicamente, que é o que eles fazem. Né? O humano é comida. Então, eles brincam com a comida e depois comem, né, como muitas espécies de animais fazem. É um predador. Sim. E nesse conceito de predador, aí voltamos ao vampiro diurno. Né? Depois da sucessão de traumas e de tentativas de colocar as pessoas nos lugares onde não devem, da Karina, surge o Miguel. E então tem essa relação dos amigos, né, essas questões de rompimento. Por quê? Ela acaba rompendo com a parte ruim e tendo que abrir mão da parte boa. Porque parece que tem uma relação de conivência ali, né? Esse clã de vampiros parece que eles são coniventes entre si, mesmo um deles sendo cruel, eles não, parece que eles não têm uma política ali interna, eles não se revoltam, né? Não falam assim, vamos matar o cara, vamos expulsar o cara daqui. Chegou a passar pela sua cabeça em construir algo diferente nessa relação? Porque toda relação de vampiro tem muito isso, né? Todo livro de vampiro, todo filme de vampiro, tem muito essa coisa de... Tem sempre um ou mais vampiros que não concordam com a crueldade ao ponto que chega, só que eles não se rebelam. Eles têm uma certa dificuldade em se rebelar. Você chegou a te passar pela cabeça de repente, e se eles fossem mais rebeldes do que são? Ou não? Não, até porque esses dois, né, eu não vou falar para não dar spoiler, mas no caso desses dois, assim, não só desses dois, mas dos outros personagens que também surgem aqui, tem a questão de que os vampiros, principalmente os que queimam, eles têm essa coisa de lealdade entre si, então eles são leais a si mesmos, entre eles, por exemplo, os diurnos são leais a si mesmos e os que queimam são entre eles, porque, né, tem essa rixa aí também. Então, eu queria trazer que, independente dos vampiros serem bonzinhos ou ruins, porque na minha história não existe vampiro totalmente bom, todos eles fizeram coisas ruins. Então, eles são leais a si, às suas espécies, e não vão soltar a mão deles, vamos dizer assim, independente da crueldade que eles fizerem. Entendi. Você falou vampiro bom ou ruim. Então eu já vou pegar a deixa e vamos lá partir para o Miguel. Falamos bastante da Karina e até o momento em que ela vai ter que fazer ela se coloca numa... Eu vou colocar como se fosse uma encruzilhada. Né, que ela vai ter que reconhecer o que aconteceu com ela e decidir o que vai ser dali para frente. Então paramos com a Karina nesse ponto. Já o Miguel, se eu olhar pelo ponto de vista do Miguel, eu não chamaria ele de cruel. Eu acho que na cabeça dele ele pensa que fez justiça. Até então. Ele pode até dizer, eu não fui bom, eu me transformei numa outra coisa. Só que essa outra coisa, primeiro ele precisava sobreviver, então inevitavelmente ele tinha que agir como agia. Só que em muitos casos, como com a relação dele com o irmão, as relações dele, que ele talvez tenha, ele se veja ou se coloque nessa condição de crueldade, se eu olhar pelo ponto de vista dele, não se julgando, talvez ele tenha feito a própria justiça. Seria o caso ali, pelo menos foi essa perspectiva que me ocorre agora. Sim. Claro, de um jeito violento, mas tudo bem. Ele é vampiro. Então... E aí me ocorreu uma coisa. Miguel, tem o Elias, tem o Daniel, são nomes bíblicos. Passou pela cabeça ou não? Foi de propósito ou foi sem querer essa parte dos
nomes bíblicos aqui nesse. Porque tem um pedaço todo ali de pessoas que estão envolvidas de alguma maneira em situações de conflito, né? Elias, Daniel e Miguel estão em situações conflitantes, né? Esses 3 nomes aparecem em situações conflitantes entre si. Sim. E são nomes bíblicos, porque do lado de lá, mesmo que ocorra conflito, no lado de lá, eu falo lado da Karina, não são nomes bíblicos, são nomes mais, assim, vampirescos, digamos, até certo ponto. E aí, você acha que tem um conflito interno ali de crença com a história, ou não? Você não chegou a pensar por esse lado? Não, na verdade eu me lembrava, óbvio que eu sabia que eram nomes bíblicos, mas eu achei que seria interessante, engraçado botar vampiros com nomes bíblicos. Então, mais foi nessa questão de que eu realmente queria usar esses nomes, mas não foi pensando no outra questão, não foi pensando nisso, não. Foi só para ter essa brincadeira de seres vampiros com nomes bíblicos. Entendi. Eu, particularmente, eu tenho essa questão, mas é proposital. No meu livro agora, que sai pela School, eu trago nomes de anjos, né? Tem um Miguel na minha história também, tem um Rafael, tem um Uriel, né? Vão aparecendo nomes de anjos e Sim. são propositais, não são sem querer, né? Eu fui construindo e lógico que vai ter uma parte, aí eu vou brincar com fogo, porque aí eu vou mexer com angiologia lá na frente. Sim. Então eu vou entrar nessa parte. Mas, enfim, voltando para o Talvez Felizes para Sempre, pois a história é Talvez Felizes para Sempre e não Deus que se cruza. E o Miguel vem fazendo essa, ao meu ver, justiça. Tá? Então, ele se denomina como uma pessoa que se transformou, que era alguém bom e se transformou em alguém mau. Eu vejo como ele fazendo a própria justiça. E muitas vezes as pessoas não entendem que... não sei se você chegou a ler ou assistir o filme A Batalha de Riddick. Não. É com o Vin Diesel. Tem um dos filmes, eu acho que é o segundo, que em algum momento alguém fala assim, para vencer um mal é necessário outro tipo de mal. Eu vi isso e normalmente é assim, né? Porque a justiça não se faz a justiça pela violência que não seja por outro tipo de mal, né? Não tem. Na perspectiva de quem sofre, sempre vai ser violento. Se você pegar alguém que cometeu um crime e prender, vai ser violento para o criminoso. E ele vai ter a sua liberdade privada. Ou seja, vai, né, sofrer com isso. Sim. Então, Miguel provoca o sofrimento. Através desse sofrimento, ele diz que se transformou. E em algum momento, quando eles se encontram, ele e a Karina, esse talvez dos dois, eles retratam muito um talvez que acontece muito frequentemente com pessoas que já têm um histórico de relacionamentos que não deram certo. Sempre a pessoa fala assim, poxa, ele falou a mesma coisa que aquele outro lá e agora eu fez a mesma coisa, será que vai dar certo? E aí fica essa pergunta. A gente já falou, né, que algumas construções você fez justamente por essa questão de trazer isso à tona. Mas nem sempre, quando tem alguém com o perfil da Karina, essa pessoa ela consegue sair realmente e vencer essa questão do desgaste psicológico. O desdobramento que você dá para a história, você diria que, no seu ponto de vista, foi um desdobramento que, para ela, enquanto vítima daquilo que ela sofreu, você acredita que ela conseguiu vencer ou ela acabou se transformando naquilo que a fazia sofrer? Como você faz essa leitura da Karina da metade para o final da história? É uma leitura de que ela, na verdade, ela enfrentou os fantasmas da vida dela, tanto psicológicos quanto a figura em si, né, de quem causou dor a ela. Então, eu acredito que ela se transformou, claro que deixa marcas, claro que a pessoa evolui, se transforma, muda algumas questões, não tem como não ter essas mudanças, mas não encaro como essa coisa de se transformar aquilo que ela sofreu, mas realmente ter superado e seguindo em frente, mesmo que seja com uma figura que também é um vampiro,
ela conseguiu enfrentar essas questões dela e ser também ali, não só a companheira ali do Miguel, mas também ela própria, ela conseguiu, né, se moldar e ser feliz ali do jeito que ela era, de uma outra maneira, né, um pouco diferente, mas ainda assim ela. Então, mais por esse lado. Eu diria que ela criou casca, como a gente diz na vida, sofreu acredito que e aprendeu com o sofrimento. Sim, seria mais nesse sentido. Já o Miguel, você acha que ele conseguiu se aceitar como ele era? Porque tem uma questão de não aceitação, né? Eu me transformei nisso aqui, que eu sou. E ele não se aceita. Você acha que com ela ele tem a oportunidade de construir essa relação consigo mesmo, de se aceitar um pouco mais, ou ele não chegou a esse ponto? Acredito que ele começou a se aceitar, que, né, foram 200 anos de transformações, de se adaptar à realidade dele, a entender o que ele precisava fazer para sobreviver, e então mudar isso de um dia para o outro não vai acontecer. Então, eles têm a eternidade aí pela frente para ele conseguir se aceitar realmente da maneira que ele é, porque ele é um vampiro e ele é um diurno e ele tem que fazer as coisas que ele tem que fazer para sobreviver, não tem outro caminho. Perfeito. E aí, lógico, como voltando, né, ao título do livro, talvez Felizes para Sempre, você vai ver que eu vou colocando as pessoas em certas ordens, até mesmo para cumprir a promessa de não dar spoiler. E Sim. tem a vampirona Mor ali, né, pelo menos eu chamo ela assim, que é a Andresa. Sim. Mera coincidência, Andressa, você seria, se você fosse alguma personagem ali, quem você seria nessa história? Poderia ser, mas não, eu queria só que tivesse um nome parecido mesmo, mas não era para ser, não é a Andressa ali, não é eu, é a Andresa, que é uma personagem que eu fiquei muito feliz quando ela surgiu assim para mim, porque eu queria que tivesse uma vampira mais vampira assim, que é pé no chão, ela sabe como é que funciona a situação e ela é ela que sacode ali o personagem para entender que ele tem que acordar, não dá para continuar do jeito que está, senão ele não vai durar ali mais uma década. Então, eu acho que ela é uma personagem incrível, assim. Não é eu, mas é uma personagem que eu me identifico e eu gosto bastante dela. Eu vi que ela parece que ela fica transitando entre a mãe do Miguel, uma mãe vampira, e talvez, um possível amor, ou dela com ele, um carinho diferente, né? Até mesmo uma ameaça, talvez, para as intenções do Miguel com a Karina ou da Karina para o Miguel. Em dados momentos, isso fica bem claro. Só que aí, a Andresa, você construiu ela para ser mais mãe, mais namorada, tem essa relação foi para ela ficar mesmo no meio entre uma coisa e outra, porque, que nem você falou, ela sacode ele para ele abrir os olhos, porque senão ele não vai durar muito tempo. Isso é uma coisa que tanto uma amiga pode fazer, como uma mãe, ou com alguém que tenha mais do que amizade no sentimento. Né? Pelo seu sorriso, eu tô percebendo que tem coisa aí. Não, na verdade, eu criei ela para ser uma amiga, na verdade, como se fosse quase uma irmã mais velha que cuida ali desse mais novo ali, que ela acaba criando uma afeição que ela não queria ter e, de certa forma, ela quer proteger, porque, né, acabou criando essa afeição e ela é uma vampira que eu tenho planos para ela, na verdade, por isso que eu tava rindo, então... Muitas coisas ainda vão acontecer com essa vampira, mas ela é isso, ela tem essa coisa de ser vampiro, pode ter essa questão da atração, pode dar essa impressão, porque justamente ela é uma vampira que traz esse lado mais sexual, vamos dizer assim, porque ela não tem muita... dando um spoiler, é porque ela tem essa coisa de se relacionar, tanto com vampiros quanto vampiras, enfim, ela não tem problemas com isso. Então, ela pode acabar surgindo essas impressões, mas quanto ao Miguel, é realmente essa coisa de mais uma irmã mais velha, praticamente, ali, não é? Que ela não queria ser, mas acabou surgindo, não teve o que ela fazer. Tem pessoas
que, de acordo com alguns tipos de características físicas, você consegue fazer mais ou menos essa leitura dependendo daquilo que você estudar e da técnica, que são pessoas como a Andresa. Pessoas que muitas vezes não fazem nem por intenção. A própria característica dela e como o cérebro se formou, aí entra um pouco de neurociência e tal, só que não vou me aprofundar nisso, porque agora a conversa é sobre o livro, não neurociência. Mas tem essa questão a pessoa, às vezes, num simples bom dia, soa como um flerte. Parece que a pessoa tá, né? Então, quando você descreveu essa característica da Andresa, me soou muito isso. E o vampiro tem muito isso. Essa coisa de seduzir sem querer, sem precisar. E simplesmente essa força de atração com as pessoas. Isso é uma característica muito comum em determinados tipos de pessoas, que também fazem isso não intencionalmente. Você, pelo que você disse, a Andresa, ela tem noção disso, ela sabe disso, né? Até mesmo pela experiência, pelo tempo que ela já existe, então ela tem noção disso. Só que conhecimento também é arma. Ou seja, quando você sabe que você é capaz de fazer certas coisas e começa a usar isso a seu próprio favor, como diria o mestre Gandalf, né? Isso traz as suas consequências, se torna uma arma. E aí você falou de planos para a Andresa. Você acha que a Andresa ela tem essa noção só do poder que ela exerce nessa questão da atração, da sedução e da manipulação das pessoas, a ponto de incorrer nessa situação de ter que pagar esse preço? Ou não? Ela não chegou a esse nível ainda, de entender a consequência disso? Não acho que seja entender. Talvez ela entenda, mas, como eu disse, né, ela é uma vampira, já tem décadas aí de vida, então ela sabe que é necessário fazer para sobreviver. Então, ela não pensa nas consequências, ela não se importa. O que importa é que ela continue existindo e vai continuar existindo, porque, né, para alguém conseguir encostar nela vai ser muito difícil. Então, ela é uma personagem mais complexa, vamos dizer assim. Talvez exista bondade dentro dela, talvez não. Talvez ela só seja isso, ou talvez existam muitas outras coisas aí envolvendo essa vampiro, que provavelmente é nesse sentido aí, mas é mais para frente. Aguardem que vem notícias aí de Andresa pelo caminho. E agora, vamos à grande questão, ao cerne da questão do livro. Para mim, não me soou um livro de terror, um livro de vampiro, no final das contas. Me soou um livro mais com essa questão psicológica, com essa questão do relacionamento abusivo, o entendimento das pessoas que, na maioria das vezes, na prática, é bem complexo essa curva que a Karina faz, né? É como dar o cavalo de pau num transatlântico. Quando você tem um histórico como a Karina tem, fazer esse processo de entender o que aconteceu comigo, entender que eu tenho que mudar de postura, entender que eu tenho que aprender com todas essas relações, não é uma curva simples para as pessoas na prática. Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão especificamente, saindo um pouco da ficção e trazendo para o dia a dia? Como você vê a sociedade hoje, né, até mesmo porque você se formou em jornalismo é notícia, notícia é informação. Como você vê traindo isso para aquilo que acontece hoje em dia nas relações humanas, principalmente naquela questão do cancelamento, das pessoas terem relacionamentos rasos. Parece que a pessoa fez isso aqui diferente, chega, não dá mais, cancela, só que ela vai e mergulha num relacionamento abusivo um atrás do outro. Eu vejo, olha, é meio difícil dizer, né, porque as questões, na verdade, na realidade, acredito que a gente está muito nessa coisa realmente das coisas rápidas, né? A gente não tem paciência para nada ultimamente, né? Tem que ser coisas curtas, vídeos 15 segundos, senão as pessoas não assistem. Então, acho que a gente está muito nessa questão de relacionamentos rasos, sem profundidade, dessa coisa de não querer enfrentar problemas, de que, né, surge um probleminha, acabou, não existe, não tem mais o que fazer, vida que segue, cada um por seu lado. Mas também existe o fato da questão abusiva de que, né, talvez essa ruguinha ali esteja
seja um alerta e a gente tem que se afastar. Então, acho que tem muita... Se relacionando com a Karina, traz essa ponto justamente isso, né? Às vezes a gente não enxerga que talvez seja a hora de ir embora, e é uma coisa que acontece muito, que a gente vê muitos casos, né? Enfim, relacionamento abusivo é o que a gente mais vê por aí, e que as mulheres, principalmente, acabam não conseguindo se afastar, ir embora desse tipo de relação. Então, acho que tem mais... a realidade é muito isso, né? Que a gente não... Às vezes é uma coisa muito difícil, porque é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Então, são situações bem complicadas, e é esse lado da questão da realidade que eu trouxe para a Karina, né? Então, da questão realmente da gente não conseguir identificar, enxergar o que talvez para as outras pessoas está na cara, mas para a gente não está. Então, é uma coisa que é mais difícil. A pessoa fica meio hipnotizada ali naquela... É uma coisa de... O relacionamento, quando é tóxico, não é só físico, né? Não é só agressão, não é só coisa, é também a questão do psicológico, principalmente que as pessoas não entendem isso. Sim, a pessoa fica entorpecida, seria essa palavra, não. Quando você falou ali que tem planos para Andresa, você traz aquela questão o poder, porque naturalmente, né, desde que a história é história, o ser humano foi construindo a história como um ícone sempre, na maior parte das vezes, nem todas, mas na maior parte das vezes, masculino. Talvez Felizes para Sempre tem muito essa questão do poder do masculino sobre o feminino. Só que a Andresa é um rompimento dessa questão. Ela quebra muito claramente isso, né? Tipo, tá todos os vampirões aqui, aí ela tá meio que, né? Aqui, um aqui e ela bem aqui. Seria meio que quase que um Drácula na conversa toda ali. Eu achei interessante essa posição para ela, de exercer esse tipo de dominância, de ser quase um conde Drácula ali para todo mundo, né? Não mexe comigo não, porque eu acabo com vocês. Ela, nessa posição, que é um movimento que ultimamente vem acontecendo de histórias, construção de heroínas, construção de elementos femininos de poder. Uhum. Que no fundo, apesar da história humana dizer, sempre colocar como um ícone o homem, sempre houve a mulher como um elemento de poder nessa questão, só que nem sempre tão bem contada, tão enfatizada nesse sentido. Né? O poderoso ele fica fazendo maldade o tempo todo, só que o poder do feminino ele é incisivo, né? Ele é, como eu posso dizer, cirúrgico. Quando ela resolve agir, ela não erra. Tem muito isso, desse poder dela enquanto feminino. Você pensa em... você falou que tem planos para ela, então você pensa em construir algo nesse sentido para ela, esse tipo de representação do feminino, nesse sentido que eu falei, e daquilo que está tão em discussão nos últimos tempos, com relação ao feminismo, com relação ao poder da mulher, nesse ponto, trazendo, lógico, para as histórias dos vampiros, ou não foi pensando nisso, não é com esse objetivo. O objetivo foi justamente contar a história dela, e aí, óbvio, o protagonismo sai de um personagem masculino e vai para um personagem feminino. Então, é a realidade dela, é a perspectiva dela, vai ser os pensamentos dela sobre todas as situações que vão acontecer com essa personagem. Então, vai ser... A ideia é justamente trazer o foco para essa personagem feminina e para a maneira como ela enfrentou e ainda enfrenta essa eternidade aí, que é bem complicada. Como eu falo, né, eu começo do fim e vou para o começo. Me conta um pouquinho de você, né? Como surgiu a ideia de escrever? Você já escrevia? Fale um pouquinho de quem é a Andressa. Vamos ver. A Andressa escritora, eu comecei, na verdade, a escrever ali no final do ensino médio, mais ou menos, que começou a ideia de escrever, porque foi meio que junto com o meu interesse pela leitura, né? Foi uma coisa que eu não lia desde criança, foi uma coisa que eu criei o costume um pouco mais velha, e aí, junto disso, acabou vindo também o interesse por escrever e criar as minhas próprias histórias.
Então, foi lá, mais ou menos, 2016, 2017, que surgiu o primeiro livro, aí depois o segundo, o terceiro, enfim, até surgir, talvez, Felizes para Sempre. Então, foi uma longa caminhada aí de escrita, e aí veio jornalismo, então a escrita passou a fazer parte, assim, da minha vida. O jornalismo veio por uma questão de querer trabalhar na área de jornalismo, através, né, escrever, contar fatos, essas coisas assim, foi por isso ou não? Foi mais como uma coisa assim, eu escrevo, eu gosto de escrever e vou tentar jornalismo. Porque você poderia ir para letras, para qualquer outra Não, coisa. eu não era uma pessoa que gostava de português, tem mais esse detalhe, né? Eu detestava, na verdade, eu aprendi a escrever na marra, assim, porque pela leitura, enfim, o hábito, e porque não era uma coisa que eu gostava. Então, letras eu já sabia que não dava. Mas aí também veio junto com outros interesses, como, por exemplo, do esporte, né? Eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Ainda não aconteceu, quem sabe aconteça, mas surgiu principalmente por isso, pelo fato de que eu gostava de escrever e ler, então é uma coisa que foi necessária durante ali os anos da faculdade, precisava ler muito, precisava escrever muito, e era uma coisa que eu gostava, então acabou juntando essas vontades aí. Entendi. Jornalismo esportivo. Algum esporte específico? Futebol. Você se preocupa muito com isso de repente, você lê o livro ou está revisando, eu faço isso, e pegar um errinho, saiu esse erro, nossa, tem que, né, pedir para a editora corrigir, e você tem muitas essas neuras assim ou não? Começando por essa parte, sim, eu tenho muita preocupação, porque eu não gosto de, principalmente, palavras estarem escritas erradas. O português, as palavras têm que estar escritas do jeito certo, independente, né, dos personagens estarem falando de uma forma mais informal ou não. E aí para outra pergunta, né, eu trago principalmente, não tanto que talvez Felizes para Sempre, mas nos outros que se passam no Rio Grande do Sul, eu tenho a preocupação de que os personagens falem da maneira que a gente fala aqui. Eu não posso, a gente fala bah, como é que eu vou botar um oxe? Então eu tenho que trazer essas linguagens daqui, então eu tenho essa preocupação de trazer os elementos para que as pessoas que estejam lendo tenham só de ler já tenho a noção de que, bom, essa história se passa no Rio Grande do Sul. Então, esses detalhes eu me preocupo, eu tenho muita preocupação. Óbvio que o português tem que estar certo, porque eu não vou escrever as palavras erradas, aí é outra situação, mas a maneira que eu conto a história, eu gosto de contar da maneira que os personagens, as pessoas na vida real, da onde elas, né, onde a história se passa e tem essas semelhanças, assim. Bom, você acredita em destino? Em Às algo vezes, escrito? às vezes sim, às vezes não. Eu acho muito interessante as teorias que existem, né, sobre destino, de que a gente, né, pode ser que a gente vive outras vidas, pode ser que o destino tem que acontecer da mesma forma. Eu acho muito interessante isso e talvez acredite um pouco mais nessa ideia de que eu coloquei no livro, né? Então, talvez eu pente um pouco mais para isso. De alguém que desafiou o próprio destino, colocou alguém que não tinha nada a ver no meio do caminho, e aí as coisas foram saindo de controle, digamos assim, né? Não do destino necessariamente. Mas sim. você falou assim, acredita em parte, em outra não, talvez existam outras vidas, talvez não, e aí tem a questão das vidas dos vampiros, né, que nunca morrem. Crenças. Quais são as crenças da Andressa Flores Miranda? Né? Para onde isso vai? O que isso influencia nas suas histórias? Eu acho que me influencia no sentido de que eu sou um pouco mais livre para tentar misturar e mexer em outras questões. Porque eu não sou uma pessoa, por exemplo, religião eu não tenho. Então, eu sou um pouco mais aberta para a questão de conhecer cada uma delas e conseguir trabalhar. Se eu quiser escolher uma para trabalhar, eu vou conseguir trabalhar sem peso na consciência. Eu acho que isso talvez ajude, não sei. Então, eu sou um pouco mais. Não tenho aqueles pensamentos, assim, de religião, de coisa assim. Eu sou mais livre. Você não segue nada e não acredita em nada, ou você não segue nada, mas acredita em alguma coisa? Eu acho que tudo pode ser possível. Eu não sou aquela que exige, que acha que Deus não existe. Eu acho que cada religião, falando de religião, né, por exemplo, cada uma tem as suas semelhanças e diferenças. Então, acho que tudo pode ser possível. Mas eu ainda não cheguei a escolher uma, vamos dizer assim.
Interessante essa parte de não chegou a escolher uma. E aí eu vou emendar com uma outra história, de outro mundo. Porque tudo mexe com crença. Vampiro eu acho que nem tanto, só que de outro mundo, talvez ele vai flertar mais com quem tem muito essa questão da cristandade e que acredita em lendas, acredita em outras questões nesse sentido. A sua influência, como ela surgiu? Veio do gosto pelas histórias ou outra coisa? Veio por... quando eu era mais nova, mais por interior aqui do estado, a gente sempre ia para lá e sempre acabava surgindo a história de que existia um vizinho que se transformava em lobisomem. Todo mundo tinha certeza que é exatamente isso. O cara era um lobisomem. Então acabou essa história de quando contava quando eu era criança, acabou ficando comigo. E eu pensei, e se eu escrevesse uma história sobre lendas e tivesse este elemento? Então acabou surgindo de histórias que me contava de quando eu era menor. Interessante. Ou seja, tem um vizinho aí, né, que foi meio que inspiração para... todo mundo diz, então eu acredito, de certo ele era. Ninguém nunca provou, né? Mas também ninguém nunca disse que não. Então, é muito parecido com... Eu nunca vi o tal lobisomem, né? Mas eu já vi coisas que, bom, enfim, para uma outra história, para um outro momento. Sim. Agora, já que eu estava falando em inspiração, e que você falou que se inspirou em uma história que existia, em algum momento das suas histórias, focando mais em talvez Felizes para Sempre, alguém teve alguma pessoa que te inspirou, alguma personagem em algum momento? Pode incluir as outras também dos outros livros, mas teve alguém que te inspirou a criar algum personagem, mesmo que levemente, seja na aparência, seja no jeito de ser? Não, acho que talvez, né? Acho que é uma mistura de pessoas que a gente vê por aí e acabou surgindo esses personagens, mas não teve nenhuma pessoa que disse, essa aqui é tal personagem. Isso não teve. Então talvez seja pequenas características que a gente vê aí ao longo da vida e que acabou surgindo todos esses personagens. Os meus livros já não posso dizer a mesma coisa. Mas pula essa parte, enfim, polêmicas ficam para outro momento. Se você tivesse que escolher, trazendo agora qualquer famoso, independente de ser do ramo artístico ou não, para interpretar os personagens de talvez Felizes para Sempre, as principais ali. Vamos colocar como principais Miguel, Karina, Elias e Andresa. Né? Vamos só 4, senão vai dar trabalho para fazer isso. Mas, enfim, se você tivesse que escolher, quem seriam essas pessoas? Nossa, eu Miguel. nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Assim, eu nunca consegui colocar um rosto assim de um personagem, de um famoso assim. Miguel talvez seria próximo daquele. Talvez aquele ator é Paul Wesley, que fez o Vampiro numa série. Então talvez seria um cast legal. Talvez. Agora os outros. Karina. Quem seria a Karina? Talvez, se eu pensasse numa atriz brasileira, poderia ser aquela da novela ali. Como é que é o nome? Natália Dill. Talvez. A Andresa. Lembra que fez a Vanessa de Todas as Flores. Não sei se tu viu. Quem seria o seu Elias? O Elias teria que ser alguém mais detestável. E não sei. Talvez um Cauã Raymond aí. Vai ficar bonitão. Pra confundir as pessoas. Seria ótimo. Então, ame mais odeie, né? Você já imaginou se surgisse um convite? Porque a gente sabe que, ultimamente, o Wattpad, principalmente, é uma fábrica de histórias para a Amazon e para a Netflix. Tem um monte de romance, principalmente, que saíram do Wattpad para lá. Se fosse ter que escolher e uma dessas empresas de streaming entrasse em contato com você e falasse assim, olha, nós gostamos das suas 3 obras até o momento. Só que você tem que escolher uma das 3 para virar série ou filme. Qual seria?
pergunta dolorosa. Acho talvez eu me sentisse mais segura se fosse a história da garota que desafiou. Porque eu tenho um pé atrás com adaptações que sempre mexem muito. Então, talvez a história da garota que desafiou, mesmo se mexessem, ficaria legal, assim, de assistir. O meu último livro, esse que saiu pela School, Riscos Se Cruzam, ele tem duas referências. A série One Tree Hill, que é antiga, e o Tolkien. Tudo a ver, né? Tudo a ver com nada, os dois. Mas as duas referências principais foram essas duas. Quais foram as suas? Tem referências diferentes para cada um dos livros ou não? Você partiu de uma coisa e aí quando começou a escrever, cada um tem uma referência diferente, assim, uma influência, algo nesse sentido. O livro de vampiros, acho que tem um pouco de referência, um pouco de cada coisa que eu já consumi com vampiros. Acho que acaba tendo essa influência, não tem como. Mas os outros em si, eu tenho... A escrita em si, eu tenho muita referência nos autores que, né, são os meus favoritos, como, por exemplo, o Stephen King. Então, eu tenho esses autores que eu trago para mim, assim, que são meus favoritos, e trago como referência. Tem, por exemplo, pela questão do romance, acaba tendo a Brittany Cherry, então, são esses autores que eu sou fã, acabam sendo referências, mas não para escrever as histórias em si, não. Já ocorreu, em algum momento que você estava escrevendo as histórias, em criar um crossover entre elas, ou criar uma nova história que tivesse a possibilidade desses universos se encontrarem? Que passou pela cabeça? Ou no futuro, ou em algum momento que você estava escrevendo as obras já lançadas? Tu diz entre os universos das que já lançaram. Sim, ou das que já lançaram, ou algo futuro, um projeto futuro, por exemplo. Você falou que tem planos para a Andresa. De repente, trazer a Andresa para alguns universos de outras histórias, enfim, trazer um personagem de uma história para outra, já ocorreu isso na sua mente? Você nunca pensou? Ou alguém já pediu isso, né? A ideia de talvez Feliz para Sempre, por exemplo, é trazer não uma continuação, mas livro de outros personagens que já apareceram em talvez Feliz para Sempre, como o caso da Andresa, que isso está sendo trabalhado já. Então, essa ideia de criar livros independentes, mas que fazem parte do mesmo universo, sim. Tanto que a história da Garota que Desafiou também tem um mini conto que faz parte aí desse universo, do Homem da Máquina de Escrever. Então, já existe ali nesse caso. Entendi. Eu gosto disso, mas eu acho um processo muito longo e complexo. Qual a sua visão? Pode ser complicado. Porque você chega a um ponto, eu não sei o que você pensa em termos de... Aí já falando de escritor para escritor. É a questão da complexidade do tamanho do universo. E, por exemplo, esse livro que eu estou lançando agora, Riscos Se Cruzam, eu comecei a escrever ele em 2011 para 2012. Escrevi 200 e poucas páginas, joguei tudo fora e comecei de novo. Enfim, aí ele se transformou nisso que é hoje. Só que quando eu lancei meu primeiro livro, Sua Vida e Meu Sonho, ele já é inserido no universo de Riscos Se Cruzam. Porque o melhor amigo do Rafael, protagonista desse Riscos Se Cruzam, tem o Juliano, que é o protagonista de Sua Vida e Meu Sonho. Só que aquele livro lá atrás, que eu lancei em 2018, ele já nasce como parte do universo, só que ele nasce 15 anos depois do universo em que se passa a história. Bom, o que eu quero dizer com isso? No meu caso, eu comecei a criar um número de personagens muito grande. Porque Sua Vida e Meus Sonhos, ele gira em torno de mais ou menos 8 a 12 pessoas. Eu tive que montar uma planilha para eles não esquecer e começar a montar a árvore genealógica das pessoas em Riscos Se Cruzam. Eu tenho as famílias separadas, os nomes todos, que é muita gente. Como você vê esse tipo, quando a coisa começa a se tornar esse ponto de complexidade? Você pensa em se desafiar assim? Já se imaginou nesse tipo de desafio de criar um universo gigantesco? Não precisa ser Marvel, tá? Mas uma coisa grande o suficiente para você ter que ficar, opa, peraí, eu tenho que puxar essa pessoa aqui para cá, essa pessoa, porque você vai criando muita ponta solta, né? Depois para voltar amarrando todos os nós, leva um tempo. Vai alguns anos aí nessa brincadeira. Já pensou em se desafiar assim? Ou não? É melhor manter cada um,
pequeno núcleo do seu próprio núcleo. É muito grande, eu nunca pensei, não é uma Cosmir da vida, é uma Cassandra Clare que tem 300 livros de um mesmo universo, mas eu já pensei em fazer, talvez, uma série de vampiro, talvez escrever ali mais uns 3, 4, mais ou menos, mas abrir para ser uma coisa muito maior, não, que daí até também, eu já tenho que anotar, né, para mim não esquecer as características dos personagens, quando vem enfiar um olho azul em alguém que tinha olhos castanhos, mas... Então, acho que muito grande ainda não. Talvez no futuro, quem sabe, escreva uma coisa maior, mas por enquanto me mantenho ali no mínimo de 4, 5 no máximo. Você costuma estudar a técnica de escrita, alguma coisa assim? Ou não? Simplesmente deixa fluir. Eu costumo deixar fluir, na verdade. Eu já fiz algumas coisas para estudar e coisa assim, mas eu não gosto de me sentir muito presa quando eu estou escrevendo. Então, eu gosto de sentar, escrever e deixar fluir a história. Aí depois, sim, né? Eu vou voltar, fazer toda aquela coisa, porque eu gosto de reler mais de uma vez as histórias que eu escrevo. Claro que não muitas, porque senão sempre acontece aquela coisa, né, que a gente quer ficar mexendo. E aí vai mexer pro resto da vida. Então, tem um limite. Mas eu realmente gosto de sentar e escrever, assim. Eu não tenho roteiro, não tenho coisa, eu escrevo a história. E se precisar voltar lá pro início, eu volto. Você chegou em algum momento a escrever alguma coisa e falar, ter mais de uma versão para mesma parte da história? Ah, esse pedaço aqui, você escreveu uma outra versão e depois tem que decidir se fica essa ou aquela. Aconteceu em algum momento de algum dos 3 livros? Aconteceu. Em Talvez Feliz para Sempre tem algumas cenas que eu acabei reescrevendo, porque eu não achei que faltava alguma coisa ali, não tinha ficado legal, daí eu reescrevi. Principalmente algumas cenas em que aparecem alguns gatilhos na Karina, então eu acabei reescrevendo de novo para poder ficar um pouco mais, para fazer sentido, senão acabou ficando muito mais simples a palavra, mas não estava encaixando assim na história, daí eu precisei reescrever. E por falar nessa relação, e também já fazendo uma outra provocação, uma coisa é você escrever uma história. Você lá escreve, beleza. Outra coisa é você ler a sua história. Você lê não com o olhar de autora, você lê com o olhar de leitora. Já aconteceu isso? Qual é a relação que você vê com a personagem que você escreve, a relação com ela? Não sei se isso já chegou a acontecer com você. Eu falo porque já aconteceu comigo. Primeiro livro eu precisei de uma semana para voltar, para me reencaixar na minha vida, porque eu saí completamente. Como é essa relação daquilo que você escreve, né, o fator psicológico para você, com as personagens? Escreveu a história, terminou, beleza, vida que segue, é assim. Ou não, você precisa de um tempo para voltar para o seu eixo. Você se envolve emocionalmente, é isso que eu quero dizer. E se esse envolvimento emocional é de um jeito como autora e de outro jeito como leitora da própria história. Como você se vê nesses dois lados? Eu acho que me envolvo sim, porque eu acho que eu tenho muita coisa de escrever, de sentir como se os personagens mandassem na história, né? Eles têm vida própria. Então, às vezes, eu escrevo e vou reler como autora, e eu mesma, às vezes, acabo me surpreendendo com o que eu leio, porque eu sei, poxa, isso aconteceu com eles. Eu tenho essa relação, assim, como autora e personagens, eu tenho esse carinho muito por eles, e sempre que eu volto como autora, eu gosto daquilo que eu escrevi. Não sei, né? Mas eu tenho essa coisa com eles. E aí, como leitora, eu sempre, depois que publico e eu tenho o livro físico na mão, eu leio a história, e aí, como leitora. E eu também tenho uma outra experiência com a história. Então, né? Ela fechadinha ali, com a experiência quase como quem vai ler também vai ter. Então, também é positiva, por enquanto, graças a Deus tudo foi positivo, mas eu tenho esse apego, assim, eu crio esse apego com os personagens. E talvez eu não lembre toda a história de cabo a rabo, mas os personagens eu acabo criando essa conexão com eles. Entendi. Por falar em conexão, como funciona para você essa coisa? Você gosta de participar? Você cria uma ideia visual na mente? Como funciona para você a parte da ilustração, da parte gráfica?
Geralmente acaba surgindo imagens na minha mente, assim, de como eu gostaria de que tivesse a capa, né? Por exemplo, a história da garota que desafiou, até eu tenho as capas aqui, eu imaginei que teria que ter a máquina de escrever na capa. Por sorte, né? Ficou muito bacana o resultado. Então, foi como eu imaginei. De Outro Mundo também é a mesma coisa. Mas no caso de Talvez Feliz para Sempre, eu não sabia como ela ficaria, não tinha a mínima ideia. Eu só sabia que tinha que ter um rosto, mas não sabia qual era. Então, acabou sendo meio que uma surpresa. Mas eu gosto que tem elementos que fazem parte da história. Sempre tem que ter. Bom, como autora, o que você tem para dizer para as pessoas que gostariam de ter uma história escrita? Qual foi a sua experiência? O que foi mais fácil, o que foi mais difícil para você a carreira como autora até o momento? E o que você pode passar para as pessoas desses dois pontos? Entre o mais fácil, o mais simples, o mais romântico e o mais difícil, mais técnico, mais pé no chão. Olha, a parte mais fácil, eu acredito que justamente é escrever, né? Então, vem a ideia, tu vai escrever a história da maneira que tu quiser, tu vai estar ali. Essa é a parte fácil da situação. O difícil é o que vem depois, sempre, né? Então, minha experiência como autora é que é sempre maravilhoso escrever as histórias, mergulhar nas histórias, é uma coisa maravilhosa. E aí depois vem a parte que a gente precisa trabalhar, porque é importante, porque a gente não está escrevendo o livro só para a gente, né? A gente está escrevendo para as pessoas lerem. Então, é importante a gente trabalhar o depois, de que forma a gente vai divulgar esse livro, de que forma vai ser publicado. Depois que publicado, o que a gente vai fazer? Vai deixar ele ali? Vai ficar ali? Ocupando espaço? Então, como que a gente vai trabalhar a divulgação, o marketing dessa história? Que é sempre a parte mais difícil. Para mim, até hoje, é a parte mais difícil. Para mim, é sempre fácil escrever, é fácil escolher uma capa, né? É fácil publicar, mas como tu vai fazer depois, tu sempre... É bom já pensar antes até do que esperar para depois. Eu sempre digo isso. Mas escreva a maneira que o que tu se sente bem para escrever, o que tu quiser escrever. E escrevendo bem, é claro, né? Não escrevendo de qualquer jeito. Mas geralmente é isso. Agora sim, pergunta final. Que não é bem uma pergunta, mas passo para você falar sobre as suas obras, né? Faça o seu merchan. Você está livre para falar com os seus leitores, passar recados, agradecimentos, enfim. Agora a palavra é sua. Poxa, essa é sempre mais difícil. Bom, leiam, né, meus livros, tem várias histórias para quem gosta de romance, tem para quem gosta de suspense, para quem gosta de vampiros. Então, tem ali Uma Amizade Fora de Série, que foi meu primeiro livro que eu escrevi, que é um romance fofinho, clichê de adolescentes na escola, para quem gosta de romance. Tem De Outro Mundo, que traz essa questão das lendas urbanas, uma lenda específica aqui, que é realmente talvez de outro mundo, e também com personagens reais. A gente tem a história da garota que desafiou, para quem gosta de destino, que foi escrito sim para acontecer, e as consequências de quebrar as regras, e traz ali o romance, mas também suspense, principalmente. E aí, Talvez Felizes para Sempre, que é a história é um romance sobrenatural, praticamente, com vampiros, mas que, né, como a gente conversou, tem principalmente as relações ali entre os personagens, quase humanas as relações, mas, assim, enfim, tem os vampiros ali. E, para quem gosta de contos, também tem contos, que é o Olhos Azuis, que é uma história que faz parte ali do universo de A História da Garota que Desafiou, com a presença ali desse ser misterioso, que está presente, quem leu sabe do que eu estou falando, com a máquina de escrever ali, enfim. E é uma história mais curta, para quem gosta de histórias curtas. Todos estão disponíveis na Amazon, em formato digital e formato físico. Tem Talvez Feliz para Sempre e A História da Garota que Desafiou. Então, tem livro para todos os gostos. É isso aí. Contatos, parceria, como estão as suas agendas, para quem quiser fazer parceria com você, para divulgar os seus livros, para quem quiser te convidar para fazer podcast, participar de conversas, como anda a agenda e quais são os contatos. Só entrar em contato comigo através do Instagram, que é, no caso, a autora Andressa. Por lá vocês conseguem entrar em contato comigo, é bem tranquilo para a gente conversar. Tem os horários complicados, mas a agenda para essas questões aí está tudo livre. Então é só entrar em contato comigo para a gente conversar. Então é isso aí, te agradeço pela atenção, pela disponibilidade e disposição, pelo carinho, pela atenção, gratidão e até a próxima. Valeu! É.